Olá, caros amigos, iniciando mais uma vez este programa que traz os assuntos à luz da doutrina espírita. Sejam muito bem-vindos. No capítulo 23 do Livro dos Médiuns, a segunda obra da codificação do Espiritismo, Allan Kardec trata da obsessão e a qualifica em 3 tipos: obsessão simples, fascinação e subjugação. O que é? Como diferenciar? Como libertar-se? Nós vamos conversar com Orson Peter Carrara, que é escritor e atuante divulgador do Espiritismo e reside na cidade de Matão, São Paulo. Ele vai nos falar sobre o processo obsessivo. Olá, Orson, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Ivone, muito querida, e amigos telespectadores, é uma honra estar aqui novamente no Espiritismo Responde, com essa oportunidade renovada de falarmos sobre a doutrina espírita. É uma honra muito grande. Muito obrigado pela oportunidade. Nós é que te agradecemos. Orson, nós gostaríamos que você iniciasse nos dizendo o que é a obsessão. Pois é, como bem dito aqui no início, a nossa querida Ivone referiu-se ao capítulo 23 do Livro dos Médiuns, que tem o título da obsessão, com aquela classificação já citada. A obsessão é todo tipo de assédio que se exerce um sobre outro, ou uns sobre outros, e ela ocorre tanto no plano dos encarnados, entre nós, digamos, por exemplo, os assédios em moda na nossa vivência cotidiana, não deixa de ser um processo de obsessão. Toda pressão psicológica, todo tipo de assédio classifica-se como uma obsessão simples. Mas a obsessão também se dá daqui para lá. Alguém, um ente querido que partiu e aquele que aqui ficou, está inconformado com a partida, reclama, não se conforma, revolta. Isso exerce uma pressão psicológica, emocional sobre aquele que partiu, que precisa naturalmente de paz, de harmonizar-se com a nova dimensão a que foi chamado. Mas existe também a obsessão entre os desencarnados. Basta imaginar 2 pessoas que se odeiam, que têm vingança entre si, estando ambos desencarnados, eles vão manter essa sintonia em desequilíbrio. Mas o mais comum, que estamos mais habituados a lidar, é a obsessão de espírito desencarnado para encarnado, exercendo também influência, que pode ser a simples, como dissemos. A obsessão simples, conforme classificação do codificador, é quando há sugestões para os encarnados. É como se alguém falasse ao nosso ouvido, dá uma sugestão: que tal você fazer isso? Se nós aderimos à sugestão, estamos atendendo a um processo de obsessão, chamada de obsessão simples. Então, é uma sugestão que pode ser aceita ou recusada. Se constantemente aceita, isso pode ter agravos, pode ter consequências mais duradouras. Por outro lado, existe a fascinação. A fascinação é quando o espírito que exerce a influência sobre outro, e isso também pode ocorrer entre os encarnados, repito, mas estamos tratando mais da questão dos espíritos sobre os encarnados, ele ilude o médium ou aquele que está sob a sua influência, a ponto de comparar-se a como alguém que estivesse com uma venda nos olhos. Não enxerga o ridículo ou o fanatismo. Normalmente as consequências, os extremos da fascinação, são o ridículo e o fanatismo. E a pessoa fica sob uma influência tão extraordinária, tão importante, tão expressiva, que ela não consegue enxergar os ridículos a que se entrega. E o espírito fascinador normalmente usa como se fosse uma máscara. Ele se faz de bonzinho, insinua-se em grupos e nos médiuns, exercendo essa influência. É interessante, Ivone, que a fascinação não se restringe a grupos mediúnicos, porque a fascinação está no processo humano. Basta pensar no ataque às Torres Gêmeas, no famoso 11 de setembro. Os terroristas suicidas estavam fascinados com aquela ideia do seu líder.
Basta pensar também no suicídio coletivo da Guiana Francesa, lá em 1978 aproximadamente, em que centenas de pessoas se suicidaram levadas pela influência de um líder religioso fanatizado. Mas podemos trazer mais para o nosso cotidiano. Briga de torcida. Lá em São Paulo tem acontecido muito encurralar torcidas, apedrejar ônibus, atear fogo em torcedores contrários a times de futebol. Ora, isso é um processo de fascinação. Feminicídio, quando o parceiro não aceita que a sua parceira desmanche o relacionamento e foca toda a sua atenção na vingança de não dar o direito a ela de viver, não deixa de ser um processo de fascinação. Por outro lado, existe a subjugação, que é outro processo classificado por Allan Kardec, em que há um domínio do físico, dos movimentos físicos, em que a pessoa vai perdendo o controle sobre os próprios movimentos, expondo o obsidiado a situações ridículas. Orson, você fez assim um apanhado dessa intensificação do processo. Mas eu gostaria que você falasse como isso começa e o que é que possibilita essa influenciação. O processo que detona, que abre essa possibilidade de influenciação é a nossa invigilância. É sempre a nossa invigilância e as nossas mazelas morais. Por exemplo, se temos uma tendência para beber, nós estamos abrindo uma porta para que espíritos sugiram que a gente avance na bebida. A fascinação, por sua vez, basta ver, por exemplo, a pessoa que fica viciada em jogos de internet, em que começa a postar valores vultosos. Como ele tem essa ambição de ganhar, de adquirir, essa ambição pelo dinheiro, ele poderá atrair espíritos que vão se divertir com a sua ambição, vão se divertir com o seu desejo de ampliar os ganhos e vão sugerir, vai, joga mais, joga de novo que agora você vai ganhar. Ele joga, perde, vai, não, agora você vai ganhar, joga de novo. E às vezes há inclusive perdas patrimoniais expressivas. Na mediunidade, quando isso ocorre com o médium, ele vai se achar exclusivo de receber determinadas mensagens ou receber determinados espíritos. Ele vai se achar com o direito de ser um instrumento escolhido, como se ele fosse alguém preferido dos espíritos para receber determinadas mensagens. Então, o processo que abre essa influenciação é especialmente a vaidade. A vaidade de nos acharmos melhores do que os outros. A vaidade de nos acharmos mais importantes, indispensáveis, os únicos capazes. Quando adentramos esse caminho da soberba, quando adentramos esse caminho de nos acharmos os melhores, nós já estamos descendo os degraus da obsessão e na classificação de fascinação. Importante a questão da fascinação, né? Você poderia falar algumas características desse processo? É muito interessante. Há realmente algumas características que podem ser observadas. A primeira delas é quando a pessoa se afasta de quem pode ajudá-la. Normalmente, a pessoa fascinada não aceita ser advertida, porque o médium sugere, o espírito fascinador sugere que ela se afaste de todos aqueles que podem lhe abrir os olhos. Então ela se torna uma pessoa de difícil relacionamento, porque ela se acha escolhida, preferida, tocada pela vaidade, e portanto ela não precisa de ninguém. Normalmente ela se isola, não aceita ser advertida. Quando é advertida, ela se irrita, ela se volta contra aquele que tenta adverti-la, que tenta ajudá-la. Essa é uma das grandes características. E o resultado é sempre o fanatismo. Quando vemos o fanatismo, a pessoa está num processo de fascinação em determinada direção. E ela não enxerga a sua volta, porque justamente está dominada. Nas reuniões mediúnicas, os espíritos que se apresentam usam palavras bonitas, conquistam o grupo, inclusive dizendo: vocês foram classificados como o melhor grupo mediúnico que tem na Terra. Então nós vamos nos valer de vocês para trazer grandes instruções, nós vamos continuar o processo de Allan Kardec, vocês vão ficar famosos, vão ser procurados pela imprensa porque vocês foram escolhidos, vocês vieram preparados para isso. Então é preciso ter muita prudência. Quando surge muito elogio, desconfie.
Então, o ponto principal aí é o orgulho, a vaidade, né? É o ponto que eles usam para adentrarem no pensamento do médium, adentrarem no pensamento do grupo. Um médium isoladamente pode ser fascinado, um grupo inteiro pode ser fascinado, e eles adentram através disso. Quando eles começam a elogiar, quando eles começam a distinguir. Quando a pessoa tem muita pretensão, quando a pessoa se acha realmente melhor que as outras, ela já está abrindo brechas. Isso pode acontecer com uma pessoa e até com um grupo. Um grupo pode se achar um grupo melhor que os outros. Ele pode achar, nós sim, olha, espíritos da categoria do Dr. Bezerra de Menezes é só com a gente. O Dr. Bezerra só vem manifestar-se no nosso grupo. Naquele grupo não, imagina, nós somos os escolhidos. Pronto, isso já caracteriza a obsessão. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Haverá falsos cristos e falsos profetas, que é uma citação feita por Jesus e anotada pelos evangelistas. O que são profetas? Profetas é o nome, é o termo utilizado anteriormente para designar os médiuns. Atualmente usamos o título médium. Qual é a função do médium? Ser intermediário das informações espirituais. Para ser intermediário das informações espirituais, o médium precisa libertar-se de quaisquer pretensões egóicas, de autopromoção ou de tirar proveito das situações, né? Então ele precisa se libertar disso. Então vem o Cristo e adverte, haverá falsos profetas. E alguém perguntaria, mas existem falsos médiums? Mais do que a gente imagina. Existem espíritos falsificadores? Erasto chega a dizer que a quantidade de espíritos mentirosos é muito maior do lado espiritual do que o lado dos encarnados, pela questão demográfica. Tem muito mais espírito desencarnado do que espírito encarnado. Então, eles são invisíveis e nós vamos encontrar na obra que os invisíveis, que são os espíritos que nós não vemos, que no entanto existem, se valem da invisibilidade para tirar proveito. E alguém perguntaria, mas tirar proveito do quê? Eles querem dominar, impor ideias absurdas. Há inclusive citação na codificação que Erasto recomenda que a gente deve rejeitar esses espíritos que se apresentam com essas pretensões de trazer ideias absurdas. Toda ideia que vem dos espíritos, toda informação espiritual deve passar pelo crivo da razão. Tem lógica isso? Tem cabimento isso que o espírito está sugerindo? É útil isso? Vai servir para alguma coisa? Vai beneficiar alguém? Ou está se querendo tirar proveito com isso? E os espíritos se valem de médiuns invigilantes, médiuns que não estudam para influir, para trazer essas informações. É comum a gente ouvir, Ivone, médiuns que dizem assim, eu já li o livro dos médiuns há 30 anos. Sinto dizer, mas está ultrapassado. Porque 30 anos que você não lê o livro dos médiuns, que você não estuda cotidianamente o livro dos médiuns, estamos atrasados, porque a obra didática constante da codificação é para permanente consulta, porque evolui a humanidade, evolui a mentalidade humana. Quantas coisas não aconteceram de 30 anos para cá? Então é preciso estar sempre atento às instruções da codificação, porque elas nos preservam desses perigos. Orson, e como poderia libertar-se desse processo? Na obsessão simples é mais fácil, porque na obsessão simples basta que você deseje libertar-se. Se você tem na mente uma sugestão para que você beba, para que você grite com alguém, para que você inicie uma briga, para que você mantenha uma disputa, seja lá qual for, você pode parar essa disputa, você pode parar essa briga, fechar a boca, silenciar, deixar que o outro tolo fale. A obsessão simples, você dá aquele desejo do vício, você segura o vício, é uma disciplina. A obsessão simples é assim. Se você opõe uma resistência e persiste na resistência de uma ideia que você não considera boa, o espírito desiste. Mas na fascinação, Erasto chega a dizer que quando existe a fascinação, não há limites. Então o processo de libertação da fascinação exige que o protagonista fascinado seja capaz de perceber que está num processo ridículo. E isso é como se fosse uma bolha emocional, psíquica que o prende, ele não consegue enxergar. Então é preciso muita prece, muito passe
e envolver aquela criatura em proteção para que ela desperte, para que caia a ficha. Mas é um detalhe difícil, porque depende do próprio. Se ele não aceita ajuda externa, se ele não ouve os conselhos, se ele não se dispõe a estudar a si mesmo, para fazer uma autoanálise do que está fazendo, do ridículo que está se expondo, da maneira como está facilitando ideias absurdas se apossarem de si mesmo, ele não vai se libertar. É um processo doloroso. Até porque ele está convencido de que ele está certo. Esse é o grande problema. Ele sempre acha que está certo. Então, isso é um convite para a gente, é um alerta para a gente, porque ninguém está livre disso. Nós estamos sujeitos a esses deslizes para que a gente se autoanalise quando a gente começa a bater muito numa opinião. Peraí, vamos ser franco, vamos dar uma olhada, será que eu não estou errado mesmo? Porque quando todo mundo está contra a gente, alguma coisa não está correndo bem, né? Por que eu estou pensando nisso? Por que eu estou teimando nessa ideia? Porque uma das técnicas do espírito obsessor, nesse caso, é de convencimento, né? Ele convence o médium que o médium está certo. Ele consegue fazer essa ilusão. Na verdade, a fascinação é uma ilusão. É uma ilusão muito poderosa que causa prejuízos que podem ir desde os mais pequenos prejuízos até tragédias de mortes, de violências, de todo tipo. Porque não está restrita à reunião mediúnica. Certo. Ela está na sociedade humana. As ambições, as vaidades são os principais gatilhos. O orgulho também. A pessoa não abre mão do ponto de vista. A gente precisa ser mais maleável. Quando a gente não abre mão do nosso ponto de vista, a gente está criando espaço para esse tipo de influência. Você escreveu um livro sobre esse tema, não é? A fascinação. Você poderia falar um pouquinho sobre ele? Pois é, Ivone, eu tive a oportunidade, fui convidado durante a pandemia para fazer um trabalho sobre o item 10 do capítulo Haverá Falsos Cristos, Falsos Profetas. Esse item 10 do capítulo citado, ele tem o nome de Os Falsos Profetas da Erraticidade. Erraticidade o que é? É um intervalo entre as encarnações. Então o subtítulo é específico. Os falsos mensageiros do mundo espiritual. Espíritos que falsificam as informações, que se aproveitam da invisibilidade. E eu fui estudar o item para fazer a live, para participar com outro convidado. E quando me dei conta, aquilo me saltou aos olhos, porque Erasto vai dizer lá no Evangelho, não é nem no livro dos médiuns. Aliás, esse capítulo Haverá Falsos Cristos e Falsos Profetas é um capítulo preciosíssimo. E o Erasto diz lá especificamente nesse item 10, os falsos profetas da erraticidade. Todo médium ou todo grupo que se ache exclusivo para receber determinadas comunicações ou determinados espíritos, estou usando as minhas palavras, não decorei, isso já caracteriza uma obsessão. Ivone, isso me saltou aos olhos. Meu Deus, todo grupo ou todo médium que se considere instrumento exclusivo de determinados espíritos, isso já caracteriza um processo obsessivo. Aí eu me debrucei sobre o assunto. Eu fui pesquisar, aquele capítulo específico do Evangelho é riquíssimo de informações. E naturalmente me levou também ao livro dos médiuns, no capítulo que nós iniciamos a nossa conversa, da obsessão. E também buscamos no livro dos médiuns. O livro Fascinação, Causas e Consequências foi editado pela Ferges, a Federação Espírita do Rio Grande do Sul, e não é romance, ele é um acervo sobre o assunto. Eu me aprofundei no assunto. É um livro doutrinário que reúne informações, 90% das informações retiradas de textos do Kardec em transcrições curtas, compactas, que eu comento depois. Orson, nós agradecemos a sua presença aqui no nosso programa. Esperamos ter outras oportunidades para que você nos traga informações tão claras como você o faz. Ivone, muito obrigado pela oportunidade, minha gratidão aos telespectadores. Realmente a doutrina espírita é de uma profundidade, de uma clareza didática que nos encanta. Por isso, esses conteúdos que nos deixam tão empolgados. Minha gratidão a você e espero que o meu entusiasmo toque o seu coração também para estudar o Espiritismo. Muito obrigado, até breve. Muito obrigada, Orson. Nós lembramos a todos para que busquem o programa de 5 minutos, Momento Espírita, que está no site
com o mesmo nome da Federação Espírita do Paraná. A nossa gratidão a todos, com votos de muita paz.